eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar com um episódio especial em homenagem aos 95 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 95 anos de luta e compromisso, a OAB foi protagonista de momentos marcantes da história nacional. Uma instituição que deu voz aos anseios da sociedade pela redemocratização, por uma nova Constituição e pela defesa incansável do Estado Democrático de Direito, que enfrentou o autoritarismo e as injustiças, com a coragem dos que atuam dentro da lei, e que reafirma seu papel de guardiã incansável da justiça, da cidadania e dos direitos da sociedade. Descumprir, jamais. Dar voz a quem não tem voz. Defender a advocacia e a justiça. Aos 95 anos, a OAB é uma das instituições de maior credibilidade do povo brasileiro. Resultado de um trabalho que não para de avançar. Nos últimos 5 anos, a Ordem tem mantido seu protagonismo na valorização da advocacia e no fortalecimento da democracia. Compromissos de uma gestão inclusiva, participativa e transparente que não foge à luta. Deus abençoe a advocacia brasileira. Defesa das prerrogativas. Uma prioridade absoluta, combatendo abusos de autoridade e garantindo respeito à advocacia. Sustentações orais. A OAB atua em todas as frentes para assegurar, sem interpretações restritivas, o pleno direito às sustentações orais. Defesa da Constituição. Atuamos com firmeza na preservação do Estado Democrático de Direito, combatendo abusos, ilegalidades e qualquer ruptura democrática. Apartidarismo. A OAB mantém a independência de partidos e ideologias, dialogando com todas as instituições em defesa da classe e do país. União. Fortalecemos a união de mais de 1.400.000 advogados e advogadas, evitando divisões ideológicas e priorizando os interesses da profissão. Gestão participativa. Ampliamos o diálogo com conselheiros, seccionais e comissões, garantindo decisões coletivas e representativas da advocacia. Interiorização. A OAB expande suas atividades em todo o país, levando estrutura, prerrogativas, capacitação e apoio às regiões mais distantes. Jovem Advocacia. Valorizamos quem está começando com ações que incentivam sua inserção e adaptação aos novos desafios do mercado. Proteção. A OAB amplia programas de acolhimento que combate ao assédio e discriminação, com foco em jovens, mulheres, idosos e vulneráveis. Capacitação. Reforçamos o papel das escolas superiores da advocacia, oferecendo uma atualização constante e preparando para desafios como o uso da inteligência artificial. OAB. 95 anos de história. A defesa da justiça e do povo brasileiro. 95 anos de compromisso e luta pela advocacia. A história de luta e de compromisso da OAB com a advocacia e a sociedade brasileira é tema de uma série de entrevistas com os membros honorários vitalícios, passado, presente e futuro da Ordem. Bom, essa data representa muito para a advocacia brasileira e para a Ordem dos Advogados do Brasil, em função de que ela sempre foi a condutora de todas as origens, evolução do pensamento da República. Realmente a Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu tolher a condição de líder das instituições democráticas do Brasil. E isso, para mim, é muito importante em termos de democratização e das reformas que o Judiciário teve ao longo do tempo. Indiscutivelmente, o legado da Ordem
dos Advogados do Brasil está na democratização do país. Realmente foi feito um trabalho hercúleo por parte daqueles que estavam na direção da Ordem naquela época, na época da democratização do país. E a Ordem dos Advogados do Brasil realmente foi uma instituição de vanguarda na busca de uma situação perfeitamente regular do país. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela realmente tem um futuro maravilhoso, no sentido de que, olhando as prerrogativas da advocacia, ela tenha o norte de toda a liderança do país. Nesse sentido, o que reserva a Ordem dos Advogados do Brasil é realmente um papel maravilhoso dentro das circunstâncias da República, em termos de democratização, em termos de prerrogativa, em termos de liberdade da advocacia. É um marco, deve ser celebrado. Vamos chegar em breve aos 100 anos e queremos chegar com essa mesma vitalidade, com essa mesma vontade de mudar, com esse mesmo compromisso com o país e com a Constituição, sobretudo em momentos que estamos vivendo hoje, que são extremamente delicados, onde há uma divisão do país que não é bom para ninguém, mas que precisamos conviver com tudo isso e saber, né, que acima das nossas vontades, acima da nossa pretensão política ou das nossas escolhas políticas, está a Constituição, está o país, está a nação, e nós precisamos, e esse é o compromisso da Ordem, deve ser sempre o compromisso da Ordem, de defender a nação brasileira. Foram lutas muito grandes, lutas pela manutenção do CNJ, luta para que o exame de ordem permanecesse e fosse constitucional, lutas no sentido de que as cotas deveriam prevalecer, sim, que eram constitucionais, que a lei da Maria da Penha era constitucional. Então, é uma luta incessante, e a gente tem essa dimensão, tem essa responsabilidade que foi conseguida graças às nossas lutas, graças ao engajamento da OAB e da advocacia brasileira no sentido de proteger a Constituição Federal. Eu espero que todo esse legado, toda essa história que nós construímos, ela seja inspiração para que nos próximos 95 anos nós tenhamos uma entidade com essa mesma dimensão, com esse mesmo reconhecimento, com essa vontade de contribuir para o equilíbrio das relações sociais, mas sempre com muita coragem e com muita independência e autonomia. Essa é a maior característica do advogado e tem que ser sempre a maior característica da Ordem dos Advogados do Brasil. Representa a vitória de uma profissão que ousou pensar além do seu umbigo. A advocacia brasileira, diferente de qualquer advocacia do mundo, ela compreende que cuidar da sociedade, cuidar da democracia, cuidar dos direitos humanos é tarefa nossa. Não é só do nosso cliente no limite de um papel, de um processo ou de uma página de um computador. O 95 anos da OAB significa que essa ideia de cuidar da sociedade, ela venceu e transformou-se numa das instituições mais respeitadas da sociedade civil. Destemidamente enfrentar os poderes de plantão. Não é sem razão que na resistência à ditadura, uma bomba foi dirigida para nos destruir. E qual foi a resposta que a OAB deu? A bomba que tentou destruir essa ideia de independência e de coragem, que queria matar o Seabra e matou Lida. Criamos, pela primeira vez, uma comissão de direitos humanos com todos os presidentes, todos os personagens de resistência àquela época, dizendo para a ditadura: não temos medo de você. Depois estavam lá nas eleições diretas, exigindo eleições diretas contra a ditadura militar, que aprisionava o pensamento. Depois estavam lá exigindo a Constituinte. Então a ordem sempre estava lá. E se nós formos olhar a história das Constituições brasileiras, está sempre a ordem.
Eu acho que é o futuro que a gente vai construir no hoje, vivendo no hoje, com coragem, com determinação e com responsabilidade. Porque a gente não pode negar o legado de 95 anos. Nós temos um dever com a geração passada, porque o futuro é a construção do passado, aprender com o passado, a construção do hoje. Com esses dois elementos, a gente constrói com mais solidez. Então, se 95 anos nos deu a certeza de uma instituição extremamente respeitada no Brasil e no mundo, o futuro me parece assegurado, desde que tenhamos a coragem de construir no hoje. Nesses 95 anos, a OAB conseguiu lutar pela valorização da advocacia, como também defender a sociedade, os valores constitucionais e o Estado de Direito. Porque são duas lutas complementares e não excludentes. Valorizar a advocacia e defender a sociedade. À medida em que temos advogados valorizados, construímos uma sociedade melhor. E quando temos um Estado de Direito e uma Constituição, a sociedade melhor gera um ambiente mais adequado para o exercício profissional com liberdade. São duas lutas que se complementam e, portanto, não são excludentes. A OAB sempre foi e deverá ser dos advogados e do Brasil. Tenho a firme convicção que a OAB continuará trilhando o seu caminho de independência, de valorização da advocacia, de defesa do Estado democrático de direito. E nessa era digital que vivemos a partir de agora, que a OAB cuidará da inclusão em todos os aspectos, inclusive da vida digital, para que a advocacia não seja excluída desse novo momento que vivemos no mundo. Primeiro, é uma data simbólica, muito importante e que representa para mim um profundo orgulho, porque tive a oportunidade e a honra de exercer a presidência nacional desta instituição. Uma instituição que tem 95 anos de relevantes serviços prestados ao país, à sociedade brasileira. A história da OAB se confunde exatamente com a história do Brasil, por conta de que em todos os momentos decisivos da vida moderna brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil esteve na trincheira das lutas. A luta pela democracia, pela redemocratização do Brasil, as lutas efetivas por uma maior busca de igualdade social, todos os temas importantes da República, notadamente da nova República, a OAB esteve presente e esteve à frente das grandes lutas. Esta é a instituição que pertence a todos os advogados e a todas as advogadas brasileiras. Bom, o legado da OAB são vários, mas o primeiro de todos é exatamente a sua história de defesa permanente da Constituição Federal. A Ordem sempre teve como sua principal ideologia a defesa efetiva e permanente da Constituição, dos preceitos que estão na Constituição. Esta instituição que tem lá na Lei 8.906, no seu artigo 44, as suas premissas e a sua função efetiva de defesa do Estado democrático de direito, de defesa da Constituição, das instituições jurídicas, dos direitos humanos. Todos nós sabemos que os advogados e as advogadas são os primeiros defensores da liberdade, da honra, do patrimônio e muitas vezes da própria vida das pessoas. A advocacia, ela fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Este é exatamente o papel que todos nós, profissionais do direito, advogados e advogadas, temos à frente do nosso exercício permanente e diário. A instituição Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso fundamental neste exercício e nesta defesa permanente das prerrogativas dos advogados, do fortalecimento de cada advogado e de cada advogada neste país. Sabemos todos que sem advocacia não há liberdade. Sem liberdade
não há democracia. Sem democracia, não há cidadania. E este papel precisa ter, numa instituição forte, a sua defesa permanente, que é a de toda a advocacia. Isto é o que eu espero para a OAB nos seus próximos anos, que tenho certeza que serão anos extremamente positivos, pela importância que a nossa instituição, que a Ordem dos Advogados do Brasil, tem para todo cidadão brasileiro e o respeito e a respeitabilidade que esta instituição deve continuar tendo de toda a sociedade brasileira. Para mim, orgulho, né? A OAB se mistura com a minha vida. A OAB defendeu a vida do meu pai, da minha mãe na ditadura, dos meus tios. Os meus tios foram fundadores do Comitê de Anistia. Então a OAB se mistura com a minha própria história de vida. E eu, como advogado, como brasileiro, o que eu sinto pela Ordem é orgulho do trabalho que a Ordem fez nesse quase um século de história. As liberdades, o Estado Democrático de Direito, a força que a advocacia tem na sociedade brasileira. Os advogados brasileiros às vezes não compreendem como é forte a profissão da advocacia por conta da força da Ordem dos Advogados. A advocacia fortalece a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados é um grande fator de empoderamento da advocacia brasileira. Então, o grande legado desses 95 anos é o Estado Democrático de Direito, as liberdades e a democracia. Não existiria nada disso, nós não teríamos nada disso sem a Ordem dos Advogados do Brasil e as suas lutas históricas. Poucas instituições são tão vivas e dinâmicas quanto a OAB. Nosso estatuto teve muita inteligência na sua construção. Nós somos uma entidade federalizada, presente em todo o Brasil, onde todos são iguais, uma entidade extremamente horizontal no exercício da sua democracia interna. Estamos em excelentes mãos na presidência do nosso Beto Simonetti. Então, acho que o futuro da Ordem é enfrentar as tempestades, como ela nunca se recusou a enfrentar, e no seu cotidiano defender a profissão do advogado, que é a mais bela das profissões, que é, na verdade, o procurador da cidadania, o procurador do povo que precisa de nós. E o povo brasileiro ainda tem muitas lutas que ele vai precisar da OAB e vai precisar da advocacia. Os 95 anos da OAB representa para mim uma data muito importante a ser comemorada quando nós rumamos para o centenário dessa heróica instituição que resistiu aos tempos, resistiu aos anos de chumbo, tem lutado pela advocacia e pela cidadania brasileira nos momentos mais difíceis da nossa República. Atravessamos muitos momentos desafiadores como o atual, e a Ordem se mantém com a sua estrutura firme, com unidade entre os seus membros e certamente rumando a continuar defendendo o Brasil, a cidadania, a soberania, o Estado Democrático de Direito, a democracia e, sobretudo, a Constituição da República. A OAB deixa o exemplo de uma instituição sólida, o exemplo de uma instituição presidida e suportada por muitos homens e mulheres muito bem intencionadas, que têm a boa fé de continuar trabalhando por uma nação mais igualitária, mais inclusiva e mais pacífica. Nós conseguimos superar, ainda que com muitos questionamentos na sociedade, nós seguimos com o propósito de manter a advocacia unida. E aqui estamos, com a democracia preservada, as leis e a Constituição respeitadas e um Brasil que mira um futuro cada vez mais próspero. O que nós esperamos, certamente, é que nós sigamos unidos, sigamos com uma instituição sólida, fazendo aquilo que se propôs desde a sua criação. Nós temos, na Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição respeitada por quase 90% da população brasileira hoje, e isso é um número muito importante, considerando que nós vivemos em um país absolutamente dividido. É unir ideias, é unir
ideologias sim, mas tudo isso voltado para o bem maior, que é o bem da sociedade, é o bem da cidadania brasileira, é o bem caminhar da advocacia. Que nós possamos esperar no futuro um Brasil pacificado como resultado de todas as suas lutas e a OAB como uma das grandes protagonistas dessa história. Os 95 anos da OAB são feitos do trabalho e da luta de grandes nomes. Pessoas que participaram da construção do direito e da justiça brasileira. São as vozes da advocacia. Eu coloquei na minha mesa de trabalho um exemplar da Constituição e procurei seguir sempre com a visão de que ela era a nossa direção exata que tínhamos em todos os momentos recorrer, porque no direito está realmente a base da sociedade, o pacto da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil é a mais importante de todas as organizações da sociedade civil do país. Não só para a democratização última que tivemos, mas na constante, era uma constante de sua vida, a defesa pelo Estado de Direito e a defesa intransigente dos ideais democráticos. Eu, certa vez, disse que nenhuma nação se fazia sem três coisas. Fiz uma licenciosidade poética, né? Eu disse primeiro com os historiadores para falar do passado, segundo com os políticos para tratar do presente e com os poetas para sonharem com o futuro, né? E eu acho hoje que não se pode fazer uma nação, eu devo acrescentar, sem legendas, sem ícones. E a Ordem dos Advogados do Brasil é uma legenda nacional, é um ícone nacional. Porque a nossa OAB, veja só, esteve no cerne do Estado Constitucional brasileiro. A nossa OAB, veja só, ela lutou, ela esteve na frente, pode-se dizer, de todas as lutas cívicas da redemocratização, pela anistia, o fim também da tortura, o aprimoramento das instituições, também lutou pelas diretas já, todo esse contexto da nossa OAB. Veja só, essa dimensão da OAB, essa dimensão também humana que tem o exercício da advocacia, essa voz da liberdade, que me encanta até hoje, e que eu acho, e que eu espero que ela esteja na alma, no coração de cada jovem advogado, que esteja principalmente o coração na alma da mulher advogada. Então, quando nós chamamos a advocacia de vozes da advocacia, nós dizemos simplesmente que o povo, que cada indivíduo, que cada cidadão dentro do nosso país pode falar. E ele fala por meio de seu advogado. É isso que representa de modo profundo a advocacia na luta pela consagração dos direitos fundamentais, de uma sociedade melhor, mais justa e mais inclusiva. A Ordem dos Advogados do Brasil tem de resistir, tem de persistir, porque há no mundo, no dia de hoje, na era contemporânea, um movimento que sempre existiu, mas agora também se acentua de retorno a regimes mais autoritários, né? E a característica de um regime autoritário que trai o direito, o Estado de Direito e a justiça, a característica é exatamente repelir o advogado, aquele incômodo que grita, né? Que faz soar a sua voz em prol do direito. Então, a luta da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro deste contexto, que não é apenas nacional, é internacional, é de persistir, né, defendendo a soberania nacional, as nossas instituições públicas, na defesa
dos processos judiciais, do devido processo legal e dos direitos fundamentais. Continuar nessa resistência, continuar nessa persistência por uma vida melhor para todos os brasileiros. Esse é o desafio. A OAB, ela continua tendo essa grande missão, não é? De estar atenta para as violações, para os cuidados, para os direitos, para contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Essa é uma missão que ela continua exercendo. O direito nasce da luta, é assim que eu entendo. E não é uma outorga, não é a autoridade que outorga o direito, é a luta dos advogados representando interesses nacionais, interesses do povo, promove a existência, a instituição do direito. Portanto, ele é uma conquista. E nós, advogados, devemos estar na linha de frente dessa conquista, dessa luta. Porque nós nascemos e crescemos vendo a OAB sair de uma, e havia sempre isso, de uma institucionalidade que era terrível para um reordenamento constitucional. E a OAB conseguiu isso. E hoje ninguém vai cessar, calar, fazer com que a OAB se cale, se feche, se funde, se forme, se deserte. Não. A sua instituição está sempre acima de qualquer dos seus titulares. Por isso não adianta quererem fazer nada contra quem está a salvo pela dignidade da instituição. Que se não fosse o OAB, eu não teria sido o homem público que fui, porque ela é uma instituição que não conhece cor, não conhece nenhuma credo político. Ela é uma instituição que foi criada para proteger a liberdade do indivíduo. E ninguém defendeu tanto direitos humanos, liberdade, regime constitucional, constituinte, como a OAB. Eu devo lhe dizer que é um orgulho para mim poder estar vivo e prestar esse depoimento, porque eu tenho a certeza que talvez muitos dos meus antecessores já se foram, mas deixaram marcado a sua presença pela dignidade que eu sempre procurei respeitar. Como presidente, sei que os demais que passaram por mim também deverão ter respeitado, porque a OAB é mais do que um orgulho, é uma instituição imorredora. Eu entendo que à Ordem dos Advogados do Brasil cabe um papel de protagonista em questões centrais da nacionalidade brasileira. E essa compreensão deriva do fato de ter conhecido a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda como estudante, em 1978, na 7ª Conferência Nacional da OAB, em Curitiba, sobre o Estado de Direito. Portanto, naquele momento, a OAB se colocava em favor de uma sociedade livre, aberta e plural, em favor de todas as prerrogativas da advocacia, que, no fundo, portanto, eram, na verdade, garantias da cidadania, como a plenitude do habeas corpus, para citar um exemplo. Esta foi a ordem que eu conheci e que vi mais tarde, do ponto de vista do seu exercício concreto, também na condição de conselheiro da seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, a Ordem, ao completar 95 anos, eu me permito dizer que esta é a memória que tenho e é este papel sobranceiro na defesa das liberdades, na defesa das garantias da própria cidadania, defesa, portanto, que integra o rol dos direitos e deveres fundamentais que estão esculpidos na Constituição. É aí que vejo o papel do Conselho Federal, dos conselhos estaduais, da Ordem dos Advogados do Brasil, das advogadas e dos advogados no Brasil inteiro, e bem haja a OAB ao completar 95 anos de uma folha de serviços relevantes que tem prestado ao Brasil.